Boa tarde. Boa tarde. Com muita alegria que eu volto à casa de Maria de Nazaré. Nós, nessa tarde, vamos conversar sobre 3 remédios. Esse texto está no livro de José Carlos de Luca, que fala sobre, que tem como título, O Médico Jesus. Esse livrinho. Livrinho é maneira de dizer, né? Porque o seu conteúdo, nós poderíamos dizer então que é um livrão, né? Mas, pelo tamanho, a gente considera como um livrinho, e até com carinho, né? A gente diz assim, é um livrinho tão bom, tão gostoso, que nos traz muitos ensinamentos. E o médico Jesus, então, ele nos recomenda 3 remédios, que na verdade eles estão dentro do que Chico nos disse na mensagem em que a nossa irmã nos presenteou e no que ela também nos disse sobre a reforma íntima, né? Porque realmente, como diz na mensagem, o que importa a nós é o que Deus vê, e Ele vê tudo, de nós. Não o que o outro acha de mim, mas o que eu sei, o que eu sou, né? A gente, por nossas próprias limitações e defeitos, nós ainda nos importamos, né? Se alguém aponta um defeito qualquer da gente, a gente se constrange ainda, né? Hoje, antes de vir para cá, meu marido estava vendo um programa de TV, Papo de Segunda. E aí nós pegamos, eu pelo menos peguei uma parte em que as esposas ou mães ou companheiros que dividem uma mesma residência estavam apontando se aquele exato morador era bagunceiro ou não. E é muito engraçado porque a gente percebe, né? Aí cada uma falou um pouquinho, né, do filho ou do marido. E assim, é organizado nisso, mas faz aquilo de errado. Apontaram, né, os defeitos de cada uma das pessoas que estavam ali para ser avaliadas. E dava para notar perfeitamente a frustração na face daqueles que estavam sendo avaliados. Porque é assim, às vezes, por mais que a gente se sinta super organizado, lá em casa eu sempre digo, olha, se os meus guarda-roupas estiverem desorganizados, se meu quarto não estiver muito arrumado, vocês já sabem que eu não estou bem, né? E aí, por algum motivo, ou físico, ou emocional, enfim, eu dou uma relaxada naquelas minhas obrigações, né? Então, provavelmente, se fossem entrevistar o meu marido, ele iria dizer, não, ela é organizada, mas tem vezes que ela deixa tudo e não faz nada. E eu, provavelmente, ou ficaria roxa de vergonha, ou então iria dizer, mas não é bem assim, e logicamente iria tentar me defender. Mas quem se defende, normalmente contra-ataca, né?
E só precisa atacar quem se sente atacado. Se eu sei que eu sou organizada, se eu sei que eu só não mantenho a minha organização em determinados momentos, tudo bem. Eu vou até rir quando ele disser, ela mas às vezes ela deixa tudo meio bagunçado. E eu vou dizer, pois é, né? E vou rir, porque eu vou fazer o quê? É verdade. E mesmo se não fosse verdade, eu iria olhar para a pessoa e talvez depois chamasse ao pé do ouvido, né? E talvez até dissesse, não, isso que tu falou não é muito verdadeiro. Mas quando a gente tem a certeza do que a gente é, do que a gente faz, e sabe que a única pessoa que na verdade deveria, ou o único ser que na verdade deveria nos interessar em nos avaliar, e a sua avaliação nos é sempre necessária, é a que vem de Deus, de acordo com as leis morais, né? Junto com os nossos mentores ou guardiões, que a gente percebe o que fez ou o que faz de errado e de certo, sem necessitar comparação, né? E a gente, por nossas próprias falhas e defeitos, a gente diz, eu faço, mas tu também. Então, vem aí o contra-ataque, né? Porque a gente se sente atacado. Então, toda essa mudança de comportamento, de pensamento, elas modificam a nossa vida completamente. Quando a gente percebe no outro uma bela flor, mas percebe os espinhos, o que a gente tem que fazer? Colocar a mão no caule e se apertar nos espinhos do outro? Ou a gente observa a flor bonita e, se precisar, a gente pega só no botão, sem nos ferir? Porque a gente não se preocupa com aquilo que o outro quer nos ferir. A gente vê nele o que ele tem de bom e esquece os espinhos que estão ali, né? Ou o que a pessoa tem em seus defeitos, porque esses defeitos pertencem àquela pessoa e não cabe a mim apontá-los. Se Deus não nos julga, nós muito menos devemos julgar a quem quer que seja. Mas isso faz parte da reforma íntima, né? Daquilo que a gente precisa mudar dentro de nós mesmos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de crer. E é uma caminhada. Por isso nós reencarnamos várias e várias vezes para aprendermos a crescer, a diminuir e a, de preferência, exterminar com determinadas falhas, ou, por que não dizer, doenças, que é o nosso assunto de hoje. E o livro, né, José Carlos de Luca, nos diz: seja em relação à dor física ou à dor emocional, quando mantemos o mesmo comportamento, continua doendo. Agora eu ainda estava conversando rapidamente com um irmão, ele falou, tudo bem? Eu falei, só que a minha mãe caiu comigo, né, escorregou, enfim, e eu tive que segurá-la, apoiá-la. E eu tenho o meu braço direito já com algumas sequelas da vida, e eu não posso, ou melhor, eu não devo
fazer nenhum esforço com ele. Resultado, ele está doendo. Mas por quê? Porque eu não mudei a minha conduta. Então eu não posso reclamar dele estar doendo. Foi uma opção minha de auxiliar a minha mãe. E que bom que Deus me deu a condição e dela não ter acontecido nada mais sério, né? Mas agora eu vou ter que lidar com a minha dorzinha por uns dias, ou enfim, daqui a pouco eu sei que ela vai embora. E qual é a recomendação ou o alerta que Jesus nos fala através dos seus 3 remédios? Em primeiro lugar, é importante nós sabermos, para que esses remédios nos façam o efeito necessário, se nós ainda vamos querer continuar sofrendo. Quando eu soube que eu era celíaca, muita gente dizia assim: ai, coitada, ela não pode comer nada. Tadinha, ela vem nos lugares e fica só olhando. Aí eu dizia: nada disso. Eu prefiro olhar do que passar por todo o sofrimento que eu passei antes de saber que eu era celíaca. Então, quando a gente diz não quero mais sofrer, a gente se impõe, né? No meu caso, eu sabia as restrições, né? Fui aprender o que poderia me tirar os inconvenientes da doença e hoje tenho uma vida ótima, alegre, feliz. Já tem até bastante coisa para eu comer aonde eu vou ou eu levo. Enfim, a gente muda a nossa conduta e com essa mudança nós, se for uma mudança positiva, melhoramos a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se questionar: será que a gente está afim de parar com o nosso sofrimento? Será que nós estamos afim realmente de mudar os nossos hábitos? Será que nós queremos acabar com a nossa raiva, as nossas mágoas, as nossas indagações e indignações frente a determinadas circunstâncias? Porque só se nós estivermos realmente decididos à mudança, principalmente com esses 3 remedinhos, ela será real. Do contrário, é como aquele viciado que diz: ai, mas eu não consigo deixar de fumar, de beber, de comer glúten, né? E aí depois continua reclamando: eu sei que o cigarro faz mal, mas eu não consigo. Eu sei que a bebida faz mal, mas eu não consigo. E na verdade, a pessoa não consegue porque no fundo ela não quer mudar. Ela já sabe que aquilo não lhe faz bem, já tem a informação, o conhecimento, mas até dar o passo para tirar da sua vida realmente aquilo que está lhe fazendo mal, tem que encontrar muito perdão dentro de si, muito amor e muita fé. Esses são, então, os remédios que Jesus nos traz para que nos curemos física, emocional, espiritualmente, né? Por quê? Porque curar é limpar toda a carga mórbida que se acumulou em nosso corpo físico. Porque quando nós vamos em pensamento cultivando a mágoa por aqueles que nos feriram,
o desafeto por aqueles que nos magoaram, a descrença por não termos ou por termos acreditado que fomos abandonados, mais e mais nós estaremos parados no tempo da reclamação e da dor, cultivando esse sentimento que irá acumular, além do incômodo emocional, também problemas físicos, porque a energia da qual nós nos alimentamos é uma energia negativa e ela acaba gerando comprometimentos também físicos. Então quer dizer que se eu perdoar todo mundo, se eu tiver fé e praticar o amor, eu não vou ter mais o problema do meu braço? Olha, talvez sim, talvez não. Porque o problema do braço, ele pode ter variantes razões de existir. E se o fato dele existir, ele está me ensinando a usar o outro braço, a ser paciente quando precisar cortar alguma coisa que necessite o uso das duas mãos, se ele me vem como uma tarefa benfeitora para o meu crescimento, ele vai continuar. Mas o que vai curar é a minha forma de sentir essa dor. Porque nós vamos aprender a agradecer pela limitação que temos, porque ela nos traz grandes benefícios para a mente, para o espírito. Então, a cura vem da nossa reforma íntima, da nossa mudança. É aquela historinha. Eu olho para o copo e digo que ele está quase cheio ou que ele está quase vazio. Né? Tem gente que olha para o copo e diz, não, já está quase vazio, já está na metade, está acabando e se desespera. Outros já dizem, olha só, o copo já está na metade, daqui a pouco ele enche. E é o mesmo copo. O que mudou? A cura ou a mudança de pensar, de olhar, de agir frente às nossas dificuldades. Então, como eu falei, os remédios que Jesus nos indicou foram perdão, fé e amor. E aí ele nos diz, com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Eu gosto às vezes de ler porque eu gosto que as pessoas que me ouvem saibam que não são apenas palavras da Mauri, que erra, que também sente dor, que também precisa curar ainda suas mágoas, precisa perdoar mais do que já perdoou, que é igual a todo mundo. Então, eu repito às vezes palavras de um texto porque é uma confirmação daquele que estudou, viu, intuiu e descreveu essas palavras para nos orientar. Quando curava, Jesus frequentemente dizia aos enfermos: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ele não dizia,
limpo tá o teu olho, tu já consegue enxergar. Ó, os demônios saíram de ti, agora tu já tá bem. Ele dizia: perdoados estão os seus pecados. Ou quer dizer, tudo bem, você agiu de forma errada várias vezes, então agora vá e faça o possível para não pecar mais. Para manter esse corpo limpo, para manter essa alma, né, quando encarnados, limpa. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu fui lá fazer um tratamento espiritual, ah, eu fui na psicóloga fazer terapia. Adiantou, mas só por um tempo. Esse só por um tempo será culpa de quem? Do terapeuta? Do tratamento espiritual? Ou de nós mesmos, que depois de nos sentirmos bem, começamos a relaxar, a desfrutar do bem, sem procurar ficar longe do que nos atraía a todo o mal que antes padecíamos, né? É como eu dizia: ah, eu fui lá na casa espírita, olha, me deram um remédio, acabou com as minhas aftas, tudo que o glúten me trazia. Tudo bem, o remédio pode auxiliar, mas a minha dieta é essencial. Mas aí eu estou me sentindo bem, ah não, o pessoal da casa espírita me curou, e volto a fazer o quê? Comer glúten. E aí volto a ter o quê? As aftas. Aí eu vou dizer que a culpa é de quem? Não, não é minha. A culpa foi do centro espírita, que não são fraquinhos lá, nem conseguiram acabar com a minha doença. Se Jesus viesse nos curar hoje, porventura ele encontraria nosso peito livre de mágoas e culpas? Por melhor que nós possamos nos achar, e olha que eu me amo bastante, graças a Deus, e a idade, né, que vai fazendo a gente aprender a se amar, eu sei que eu ainda tenho culpas, né, que eu ainda tenho perdão a dar. Às vezes é uma coisa que está lá esquecida, que eu acho que eu nem tenho mais. Aí me deparo com um acontecimento ou com a pessoa que fazia muito tempo que eu não via, então havia esquecido a dor que eu acreditei que ela tivesse me proporcionado, e aí volta tudo de novo. A gente lembra daquele acontecimento e aí a gente descobre: ainda há o que eu aprender a perdoar. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. É claro que necessitamos, para tanto, ter uma fé incomensurável, o que nos é ainda muito difícil, mas não impossível, tendo em vista que a mulher que sangrava, só em tocar o dedo no manto de Jesus, na veste de Jesus, ficou curada imediatamente. Porque ela tinha certeza disso. A fé foi tamanha que naquele exato momento ela parou de sangrar. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. Porque ela vai estar ali, ela pode até permanecer ali,
mas você já não olha para ela como um empecilho. Como eu falei, ela pode vir fazer parte da sua obra curadora, do seu crescimento espiritual e moral, ao avaliar que não é a falta da visão ou a falta de um braço, de uma perna ou de ambos que irá nos limitar, que nos fará menos do que qualquer um. Porque o nosso Pai, o verdadeiro, que olha e nos ama e nos aceita plenamente como somos, a Ele nada disso importa. Importa para Ele o que pensamos, principalmente, e como agimos em decorrência dos nossos próprios pensamentos e crenças. Então, precisamos sempre compreender que fora da caridade ou fora do amor não há salvação. Se nós mantivermos a nossa ira, nossa raiva, a nossa mágoa, e mágoa, a palavra em si já é uma coisa ruim, né? Porque ela começa com o má e a água. A água ruim. Uma água ruim, o que ela nos traz? Odor horroroso, coloração horrorosa. E se nós ainda a bebermos, nós vamos passar mal. Então, por isso que nós precisamos retirar essa má água de dentro de nós mesmos para colocarmos a água abençoada que nos tira a sede do corpo e a sede da alma. A sede da vingança tem que se apagar, a sede da revolta tem que se acabar, e assim sucessivamente, com a boa água, não a mágoa. Assim que nós realmente compreendermos o valor desses remédios, nossa vida começará a modificar-se. E é por isso que a conversa de hoje e a sugestão de hoje é para que nós comecemos agora, mãos à obra, nessa mudança, nesse pensamento, tentando eliminar dentro das nossas próprias capacidades. Porque nós não estamos aqui para nos medirmos uns com os outros. Porque como existem pessoas muito mais superiores do que nós, também existem inferiores. Então, se eu me meço com alguém que é muito maior do que eu vou me sentir um nada. Se eu me meço com alguém muito menor do que eu vou achar que eu sou grande demais. Então, não é por aí. A gente faz o que a gente pode. Pode ser para alguns que nós estejamos fazendo muito, como com certeza será para outros que nós estamos fazendo pouco. Mas isso, quem sabe verdadeiramente o que estamos fazendo ou não, Deus, que não vai vir nos falar diretamente, e quem mais? Nós mesmos. Né? Então, lembrando, o amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. De que mais um doente precisa?
O amor, ele faz bem a nós, quando nós o alimentamos em nós mesmos e quando recebemos, né? A gente se revigora, vê qualquer pessoa que está às vezes acamado, está num hospital, está desiludido, quando recebe um ato de amor, ou de um conhecido, ou e principalmente de um desconhecido, quanto aquilo não traz calmaria, paz, uma certa tranquilidade, um certo bem-estar àquele doente? Aquela canjinha que a mãe fazia pra gente quando a gente ficava ou muito gripado, ou muito enjoado, com qualquer coisa, aquele carinho, né? A canja era mágica, né? Nunca vi uma coisa fazer tão bem, a canja da mãe. Até hoje a minha não faz tão bem assim quanto a dela fazia. O amor dela por mim eu sei que era muito maior, então, como diz a propaganda, o Zazon ali vinha reforçado, né? De tanto amor. Portanto, lembremos dessas atitudes, desse pensamento, da necessidade dessa reforma de nós mesmos e assim, gradativamente, as nossas dores, as nossas doenças passarão a não existir como um grande incômodo em nossas vidas. Nós estaremos curados do incômodo que até então elas poderiam nos trazer. Que a graça de Deus, a bênção de Maria, nossa mãe, esteja conosco para que possamos então, com a nossa fé, com a nossa vontade, construirmos um novo ser em nós mesmos. Obrigada a todos, uma boa tarde.